things go wrong. Boa tarde, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Papo de Corredor, esse videocast do iFood Benefícios. E esse nome é bem interessante, né? Porque a gente até acha que tem a ver com correr uma maratona, mas nós, RH, temos muito corres aí no nosso dia a dia também, né? Mas a metáfora é com aquele papo de corredor que rola, papo bom, papo ruim, e a gente está aqui para bater esse papo também com vocês. Eu sou Adriano Lima, embaixador do iFood Benefícios, com muito orgulho, palestrante, coach executivo, e estou aqui com 3 colegas que admiro bastante. Aqui do meu lado direito, a Nath, diretora de Recursos Humanos do iFood Pago, ali a Ju, diretora de Recursos Humanos do Grupo Bandeirantes, e aqui Gustavo, diretor de RH da Singenta. Então é muito legal tê-los aqui comigo, com o iFood Benefícios. Já eu passo aí a palavra para vocês. Porque o tema que a gente escolheu hoje é um tema bastante desafiador para nós de RH, né? O tema da palavra engajamento. E eu vou fazer uma pequena introdução aqui, que há uns 20 e tantos anos atrás, um presidente de uma grande empresa foi perguntado quantos profissionais trabalhavam na empresa dele. E ele respondeu 60%. Isso tem mais de 20 anos. E o que ele queria dizer com essa resposta? O percentual de profissionais que ele acreditava estarem engajados, compromissados com a empresa dele. Então, faço essa pequena provocação aqui para a gente, para ilustrar aí, principalmente a nossa audiência, dos desafios aí do engajamento, né? Para ele, 40% da força de trabalho dele não estava engajada, não estava compromissada, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Então, hoje, a primeira pergunta aí vai para minha colega aqui, né? Grande aqui, talento do iFood Benefícios. Nath, o que você pode compartilhar com a gente de alguma experiência que você tem nessa dimensão aí do engajamento que tenha sido bastante bem-sucedida, que você possa compartilhar aí com nossos colegas e principalmente com a audiência ali? Boa. Super boa tarde, Adriano. Obrigada por conduzir esse papo aqui. A gente está trocando de cadeira. Normalmente eu que medio aqui o nosso papo de corredor. Gustavo, Ju, também um prazer ter vocês aqui com a gente. E a nossa audiência, super obrigada por estarem com a gente mais um dia aqui. Adriano, engajamento, né? Acho que a gente até estava conversando um pouquinho antes sobre isso, o quanto é importante e o quanto faz parte do nosso dia a dia, assim. Mas acho que conectando um pouco com a sua pergunta, que o iFood, no final do dia, tem um olhar muito, muito forte, né, pro colaborador e pro engajamento dele. A gente não quer 60%, né? A gente quer um número muito melhor. A gente quer todas as pessoas aqui dentro realmente comprometidas com o nosso projeto, que vai muito além de entregar comida, né? O Adriano até comentou para quem está assistindo ali de casa, falou: Nossa, quando eu entrei aqui, tem uma placa que diz: se você não acredita no, né, no crescimento exponencial, dirija-se à saída. Então, acho que é um pouco do que a gente acredita. E no final do dia, é algo que a gente precisa conectar em 2 vias, né? Eu preciso de um colaborador que está comprometido e eu, enquanto companhia, preciso dar ferramental, recursos, né? Enfim, acho que elementos para que as nossas pessoas realmente se sintam parte e se sintam comprometidas. O que a gente faz? E aí talvez esse seja um bom exemplo aqui no iFood. A gente fala muito aqui de care to dare, tá? E o que a gente quer dizer com isso? Assim, ao mesmo tempo em que eu desafio muito as pessoas e a gente realmente desafia muito porque a gente acredita em crescimento exponencial, a gente sonha muito grande, quer fazer, né? A gente é muito ambicioso. Do outro lado, eu também preciso cuidar muito das pessoas na mesma medida, porque aí essa balança se equilibra. Então, acho que esse talvez seja um dos elementos que né, um pouco da cola que conecta todo o nosso ferramental para engajar, que faz muito parte do nosso dia a dia, assim. Então, ter lideranças que realmente se conectam com esse propósito de eu desafio muito, mas eu cuido na mesma medida, faz com que as pessoas criem esse compromisso, né, de falar, cara, posso sonhar grande, vou ser desafiado, mas eu também tenho uma companhia que olha para mim, assim. Eu acho que no final do dia, né, até vestindo aqui o papel, né, nosso de colaborador, as pessoas querem crescer, se desenvolver, entender que o trabalho delas tem impacto e, obviamente, ganhar dinheiro, né? Enfim, acho que todo mundo paga a conta. Então, se a gente consegue ferramentalizar o engajamento através, né, de tudo que permeia esses 4 elementos, acho que a gente
alcança, né, uma companhia aqui que tem pessoas que estão realmente engajadas. E aí isso passa, né? Não tem uma fórmula mágica assim, não, isso aqui garante engajamento. As pessoas falam muito de impacto nas organizações, né? Não, porque é o propósito, que é muito bacana, é importante, que bom, mas não é só isso, né? Ninguém vive só de propósito. Então, acho que a gente, enquanto RH, e muito do que a gente faz hoje no iFood, no iFood Pago, é tentar entender como é que eu conecto ferramentas e elementos que ajudam as pessoas a se sentirem satisfeitas nessas 4 frentes. Remuneração, treinamento, enfim, né? E tudo que compõe aqui. Então, acho que é um pouco da forma como eu enxergo e o que a gente vive aqui no iFood. Muito bom, Nath, te ouvir. E primeiro, uma honra estar aqui nesse papel de moderador que você faz muito bem. Ah lá. Mas sim, assim, a galera aqui é um papo também informal, a gente está aqui como se estivesse na sala de nossas casas, e realmente me impactou hoje essa entrada aqui, né, de entrar e ver aquilo ali, poxa, quem não acredita no crescimento exponencial e com respeito, mas com muita transparência, né? Uhum. Tipo assim, pô, você não acredita nisso, a gente não está alinhado, não está engajado. E eu tenho feito muito papo aí com muitos RHs, né, nessa minha nova vida e fase de carreira, e com empresários também. E quando eles me pedem dicas para melhorar o engajamento, eu falo muito dessa transparência da sua cultura e dos seus valores, né? Então, Então, se acredita nisso, estamos juntos. Se não acredita, tá legal, né? Mas talvez não seja para você. E eu acho que tem o elemento da transparência, eu concordo muito, e tem também a consistência, né, Adriano? Sim. Porque só a transparência não garante. Se você não é consistente nas mensagens, né, você não tem o walk the talk, não para de pé, assim. E eu sei que a cultura para vocês é Com inegociável, né? certeza. Então, não está alinhada à cultura. Mas, Gustavo, e agora vamos te trazer para o papo, cara. Você estava falando aqui minutos antes da questão de engajamento, compromisso, e que nem sempre você está naquele melhor dia, né? Talvez tão engajado, mas você tem o compromisso, eu achei fantástico. E a tua provocação é nesse sentido também dessa conexão emocional que o colaborador tem com a empresa, né? Com essa coisa chamada aí engajamento. O que você pode aí dividir com a galera? Lugar, Adriano, pessoal, muito bacana estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. E tocando, né, muito tema interessante e complexo também. Acho que a gente, como RH, mas antes de tudo, como líderes, como seres humanos, a gente tem muito que conectar junto aqui. Sua pergunta não é fácil, tá? E o que me leva a refletir é o seguinte: antes de qualquer coisa, o engajamento ele tem a ver com o indivíduo, né? E fica cada vez mais claro para a gente que precisamos tratar cada pessoa como indivíduo, de forma diferente, de forma específica. A expectativa, a necessidade, o que cada um tem é diferente do outro, apesar, muitas vezes, da mesma empresa, da mesma área, do mesmo time. E a tua pergunta, Adriano, tem um ponto importante aí, que é a questão da emoção, né? Ou a questão da conexão, a questão da paixão, ou qualquer que seja, em cima dessa retórica. Algo que eu vivenciei em algumas organizações que eu passei é o seguinte: toda empresa ela existe para resolver algum problema, né? Uma solução, a forma mais bonita de falar, mas é para resolver algum problema. Hoje estou na Syngenta, uma grande companhia do agronegócio, iFood, tecnologia, alimentos, a gente vem para telecomunicações, é incrível isso, mas é para resolver algum problema. E a partir do momento que esse problema ele é resolvido, ou que essa solução é alcançada, poxa vida, uma expectativa é alcançada. Se a gente conseguir ajudar o nosso time, ajudar o colaborador, entender primeiro por que o negócio que ele está faz e o que ele leva, ele é um caminho interessante. Vou te dar um exemplo muito claro da realidade que eu vivo hoje, tá? Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo. E há 10 anos eu fui atuar no agronegócio, como recursos humanos. Onde? Em Londrina, Opa. no interior do Paraná. Uma fase maravilhosa aí da minha vida pessoal e também profissional. E quando eu cheguei lá, em primeiro lugar, a gente brinca lá no agro, né? Eu nunca tinha visto um pé de soja na minha vida. Eu vou trabalhar no agro, o que é isso? Né? Hoje está muito mais em evidência o mercado agro, mas isso não tinha. E a partir do momento que eu comecei a entender como esse negócio funciona, o impacto que ele tem para a sociedade, para a economia, a alimentação do mundo como um todo, e o que o Brasil gera para isso não é um papo romântico, isso é fato, isso é realidade. Eu comecei a me engajar mais nesse negócio e na minha função com recursos humanos. Naturalmente, o profissional comercial ou marketing, não que eles não tenham também essa necessidade ou esse apelo, né? Mas estão muito mais na frente, muito mais a lida com o cliente, mais a conexão com o cliente. Muitas vezes equipes de áreas corporativas, áreas de suporte, carecem desse contato. E aí eu vejo que quando a gente tem essa oportunidade de conectar lá na ponta, o que o cliente precisa, o que a gente entrega, o problema que a gente resolve, independentemente de onde eu tô, se eu faço recrutamento e seleção, se eu faço contas a pagar ou a receber,
ou se a gente cuida de uma campanha de marketing. Isso começa a gerar conexão e engajamento. De novo, o ser humano é único, né? Talvez é uma forma da gente pensar em tentar abranger a maior massa possível de pessoas num projeto ou numa organização. Mas é algo que eu vejo que tem tido muito sentido, até porque eu vivi isso como profissional também. Muito bom te ouvir e aprender aqui com 3 indústrias, né, bem diferentes, características, né, do modelo de negócio, força de trabalho. Então, bem legal ouvir essa diversidade. E é aí que eu passo a bola para você, né, Ju? Você aí na área de comunicação, uma grande empresa aí, né, que nos orgulha muito, aí uma empresa brasileira, e você nessa função de recursos humanos, esse desafio do engajamento, e principalmente daquele aspecto desafiador demais da comunicação interna, né? O que você pode colaborar aí conosco? Que legal. Primeiro, não posso começar sem agradecer. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, de conhecer o iFood. Já fiz uns passeios por aqui, muito legal. Obrigada. Estou muito feliz. E também falar sobre essa diferença entre as empresas e pensar, eu vi você falando, Nath, a gente falar sobre colocar um pouco da cultura para as pessoas, mas a cultura ela é diferente em cada um dos negócios, em cada uma das empresas, seja porque essa empresa é internacional, seja porque é uma empresa familiar, seja porque é uma empresa que começou agora. Então, como a gente, como profissional de RH, tem o desafio de entender assim, usando o exemplo que o Adriano colocou no começo, 60% das pessoas estão engajadas, os outros 40% não. Acho que como profissional de RH a gente pensa assim, primeiro, por que os 60% estão engajados? O que eu estou fazendo de certo? E aonde eu estou errando nos 40% e o que eu posso fazer para trazer essas pessoas para o jogo, né? E quando daí o Adriano puxou para mim sobre comunicação, eu acho que dentro desse contexto que a gente vive hoje, nesse mundo que a gente está assoberbado de comunicação, né? A gente recebe comunicação de todas as frentes, de todas as formas. A gente está o tempo todo recebendo informação. E qual é o papel da empresa para aumentar esse engajamento? Acho que aqui eu preciso falar sobre transparência. Eu não posso deixar de falar sobre transparência, mas eu também queria trazer para um olhar mais de liderança e falar sobre feedback. Né, eu percebo cada vez mais que dentro de uma empresa engajada eu tenho bons líderes que trazem, que compram o porquê, compram o propósito e conseguem transformar isso para a sua equipe, conseguem transformar isso numa cultura de conversa, de retornos, de acertos e erros. Isso é comunicação interna, né? Não é só quando a gente estava falando, quando a gente estava subindo de aplicativo, de comunicação interna, do que você fala e você entrega como ações que a empresa faz. Eu trabalho num grupo de comunicação e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer assim, era das minhas principais dores, né? Como é que eu me comunico com as pessoas? Como é que a gente faz com que todo mundo saiba antes da coluna de fofoca, o que a gente vai estar fazendo aqui dentro para que as pessoas se sintam privilegiadas. Então, a gente olha para a comunicação de várias frentes, mas eu acredito muito plenamente que a gente precisa investir em líderes que saibam se comunicar, que saibam conversar, que saibam entender o que passar para ter esses profissionais perto, porque a gente entende do quanto exemplo é importante nesse contexto. Então, acho que aí a gente tem um caminho bastante importante. E posso contar uma história que aconteceu há 10 minutos atrás? Gosto de pegar exemplos de coisas na vida real, né? E um pouquinho antes de começar o podcast, eu tô aqui com uma folha de couve e com uma folha de sal. Acho que esse é salsa. Esse é sálvia. Sálvia. Enfim, eu fui conhecer a horta que o iFood tem aqui. E a gente encontrou lá um profissional muito engajado, que contou pra gente como ele trabalha, o que ele faz, por que ele faz, qual é o propósito do trabalho dele, com muito orgulho de apresentar aquilo pra gente, de contar os resultados, de dizer que aquilo tem uma função social, uma função de atender os profissionais aqui. E daí eu falei, poxa, a gente vai falar daqui a pouco no podcast sobre isso aqui, sobre alguém que tá sabendo exatamente o que faz, porque faz e vê muito valor
naquilo que faz. Então, para mim, eu tive uma aula de engajamento antes de vir pro podcast. Que bacana. E eu aqui, galera, ó, pode dar o close aqui em mim, eu ganhei a minha folhinha de manjericão da minha amiga Ju. Ó. Eu trouxe Com pra cheirinho você, de mas isso pizza. foi uma indireta pra você me convidar pra comer uma pizza, você Opa, entendeu, né? Justo. Já vou convidar Já todos isso que eu ia aqui. falar, já Convite estende já- o convite. Já né? está estendido, nós vamos fazer Por o favor, né? papo de corredor com pizza e nossos respectivos e respectivos. Eu não dou nada assim, sem Aham. uma segunda intenção. Não né? Tá tem, bom, tudo Ju. calculado. É, tudo Então, tamo calculado. Mas junto. quem deu a ideia da pizza foi ele. Boa, boa. Aí, ó, pizza aí, galera. A gente vai Usando o fazer. meu iFood, tá? Hã? Olha só. E vamos Usando pagar iFood no Usando o meu iFood. cartão Tem iFood E benefício. usando o iFood benefício. Claro. né? Ô, Ju, você sabe que eu fiz uma pesquisa ano passado, fiz duas, na verdade, e você acha até que participou de uma Participei, delas. respondi. aham. Em abril eu perguntei, Nath, Gustavo, para 200 RHs que eu tenho muito contato, qual é seu pesadelo? E 114 responderam, liderança despreparada. Primeiro, disparado, 76,9%. E depois, saúde mental. Aí, 6 meses depois, eu falei, ok, dentro da liderança, qual é seu principal gap na sua organização, se liderança é seu principal pesadelo? E disparado, em primeiro lugar, comunicação, em segundo lugar, feedback. Uhum. Então tem tudo a ver com o que a gente É está isso. falando, né? O papel é importante, né? Do gestor, da gestora, ter habilidades de liderança, de comunicação para engajar, né? Porque a gente tem um papel muito importante como RH, né? De estruturar, de ser estratégico nas ações. Mas a gente não é capaz de fazer esse verão sozinho. A gente precisa dessa continuidade, desse olhar assertivo e alinhado. Então, por isso que eu acredito que não só os líderes, mas todos temos um papel dentro da empresa. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não sou relevante para o negócio, eu não sou estratégico para o negócio. Todos somos, de alguma forma. E isso precisa chegar nessa ponta. Isso todo mundo precisa entender. E eu entendo que preparar os líderes para isso é um caminho... É difícil, tá? Uhum. É lindo na teoria, mas na prática a gente Mas Acho que ainda tem muito a cultura, né? Do RH resolve, né? Assim, muita cultura. e no final do dia falta protagonismo da liderança, né? Acho que encontrar esse caminho para que essa liderança entenda o papel dela e ele vai muito além, né? De só entregar resultado, assim, né? Você entrega resultado através das pessoas e se você não entende isso, não sai do outro lado, né? perfeito. Fala, Eu Gustavo. tô refletindo aqui o seguinte, a Ju trouxe um ponto bem interessante, né? O RH não faz sozinho, a gente a organização depende dessa liderança bem preparada, que é um gap que, apesar de estarrecedor, não nos surpreende, Não né? surpreende. Não surpreende. E o que vem para mim, eu lembro uma experiência que eu tive com um líder que eu admiro muito, já tem uns bons anos. Ele trouxe o seguinte ponto. A gente vai ter uma conversa com alguns colaboradores, né? E de carreira, entender as expectativas das pessoas, e ouvir. E a partir daí a gente pensa em algumas iniciativas, alguns planos para engajamento na organização. E nesse fórum, quando veio esse ponto, algumas pessoas disseram, não vai funcionar. Porque se eu for ter essa conversa com as pessoas, com as equipes, a gente vai começar a criar expectativa nas pessoas. Porque eu quero mudar de área, quero ser promovido, não, eu quero morar fora do Brasil. E aí gera uma expectativa, dá problema. E com muita tranquilidade, ele trouxe um ponto importante que foi o seguinte, a gente não vai gerar expectativa em ninguém. A gente vai simplesmente descobrir as expectativas que já existem. Elas já tem. Todo ser humano tem expectativa. E aí quando a gente olha para a questão do indivíduo na empresa, na organização, a gente vive de relação, gente. E as coisas boas que a gente constrói é relação. Os estresses que a gente tem no dia a dia para poder apagar incêndio é a relação que não tá boa muitas vezes. E a liderança com as equipes é uma relação. Muitas vezes a gente entender essa expectativa, a gente não vai conseguir atender todas elas, ou nem deveria, mas a gente vai conseguir calibrar, olha, aqui a gente consegue chegar. Aqui a gente não consegue chegar. Esse caminho funciona, esse não. E aí a gente consegue mais uma vez descer para o indivíduo. Porque todo mundo sabe que é líder aqui de ao menos 2 pessoas, né? Tem uma atuação como liderança de 2 pessoas na equipe, os 2 têm expectativas diferentes, têm realidades distintas e vão ter pensamentos distintos. Então, só conectando com o que você trouxe, eu gosto muito porque a liderança tem esse papel de entender a relação, de fazer as perguntas, entender a expectativa e tratar. E ao mesmo tempo descobre-se o que precisa para ter esse engajamento, né? Mas aí Bom. a gente tem só um parênteses, a gente tem um problema que as expectativas das pessoas têm aumentado muito Muito. também, né? Uhum. A gente como empresa está com dificuldade mesmo
de administrar tudo isso. Mudou muito o formato de relacionamento das pessoas com... Mas, Ju, eu ouvi isso outro dia. Eu tava falando a mesma coisa que você e tomei uma rebatida de cara. E Fala. achei justíssima. A pessoa virou para mim e falou: mas as empresas também têm aumentado suas expectativas conosco, né? Então, tem sido, assim, uma relação de troca, né? Mas será que na mesma proporção, Adriano? Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Eu acho que a gente vive um momento de muita pluralidade dentro dessas relações e a gente tem que saber entender isso e administrar, mas me parece em alguns momentos que ainda estamos chegando num ponto de desequilíbrio aí dentro desse... Não sei, total. Uhum. Eu super concordo com a Ju e acho que até para ilustrar um pouco, né, do como a gente viu isso na prática, inclusive dentro do iFood, assim, a gente vem de um contexto pandêmico em que a gente precisou cuidar muito das pessoas. Muito, assim, ninguém ficou bem, né? A real é essa, nenhum indivíduo, nenhuma empresa, enfim, acho que todo mundo precisou se adaptar e a gente, naturalmente, né, acho que é muito da nossa cultura já, a gente colocou 200% de esforço em vamos cuidar das pessoas. E aí a gente, obviamente, né, leva as expectativas para um lugar que não é sustentável. Porque não existe, né? Enfim, ninguém vai ficar 100%, né, no 120% o tempo inteiro, assim. E a gente, através de elementos de cultura, de novo, né? Acho que a ferramentalização do RH, ela é muito importante, desde que você, né, não esqueça as pessoas. Você ferramentalizar ajuda muito nesse processo de cascateamento daquilo que se espera, assim. A gente virou um pouco essa cultura porque eu falei ali de care to dare, né? Assim, putz, eu vou cuidar muito de você e eu não abro mão disso, ao mesmo tempo em que eu te desafio muito. E aí, né, por que eu concordo com a Ju? Talvez tenha algumas pessoas aqui e, putz, a gente pode entrar em uma discussão, isso é geracional, isso, né, é uma questão de... Né, tem um monte de recortes aqui que a gente eventualmente pode olhar. Mas tem parte dessa população que não vai entender que esse equilíbrio é importante, assim. Uma hora você tem um pouco mais, outra hora menos, você é mais desafiado, enfim. E no final do dia a conta precisa estar equilibrada, né? Acho que é isso, é equilíbrio. Não vou me ater muito aqui ao ponto, é bom a gente discordar. Mas depois a gente marca outro videocast para debater. Continuar, Que Fechado? Que dia? A gente marca. Lá passa lá no RH. Tá bom. Puxa isso. Fechado, vamos lá. Mas é o que eu escuto aí da galera, né? Bom, vou agora perguntar a cada um de vocês qual fator, e aí vocês me deem, por favor, cada um, vocês acham mais crítico, assim, para o sucesso aí do engajamento da empresa de vocês. Impacto. Acho que as pessoas precisam entender o impacto que elas têm na organização, na sociedade, naquilo que o negócio gera de valor, assim. Porque todo o resto, obviamente, é importante, né? Acho que eu comecei aqui falando que não tem um único elemento, mas no final do dia você pode ter uma remuneração maravilhosa, você pode se desenvolver, você pode estar num ambiente que é super bacana. Se você não enxerga o impacto daquilo que você faz como indivíduo, né? Assim, acho que é muito do ser humano, talvez seja um elemento que, né, fique Você tem como pendente. mostrar aí pra galera algum exemplo de como vocês trabalham isso na prática? Cara, acho que a gente no iFood fala muito, e eu também acho que falei isso aqui no início, a gente não entrega só comida, né? O que a gente faz movimenta um ecossistema que, cara, a gente impacta, ó, como todas as companhias, né? Assim, mas a gente tem um impacto claro no que é a economia do país. Quando eu olho a cadeia aqui do que a gente faz, eu gero valor para o restaurante, eu gero valor para o entregador, tem um usuário ali que é o nosso centro, né? Enfim. Então, acho que dar visibilidade para as pessoas do porquê, que é um pouco do que a Ju falou, né? Por que a gente tem uma horta aqui? Eu não tenho uma horta aqui porque eu quero só servir salada para os funcionários. Eu tenho uma horta porque o nosso propósito é alimentar o futuro do mundo, assim. E no final do dia, essas coisas todas se conectam. Então, eu tenho uma horta que alimenta os funcionários, que conecta com o nosso propósito, que atende uma iniciativa social, enfim. Então, acho que a Ju foi brilhante aqui em trazer esse exemplo. E ele é um dos exemplos de como a gente realmente consegue fazer essas conexões aqui. Então, acho que você dá clareza de como o seu trabalho realmente é importante para que a gente construa esse valor enquanto ecossistema, talvez seja o elemento que eu escolheria aqui. E como um empregador gigante que vocês são, né? Vocês têm essa responsabilidade social muito bacana, né? E praticada também. Então, é bom.
Ju, já vou em você, mas vou perguntar a você, Gustavo, que fator você considera aí na tua organização o mais preponderante? Comunicação aberta e transparente. Parece muito básico, mas a gente tem percebido cada vez mais que, obviamente, as ferramentas, os processos de RH que a gente tem estabelecido tem que acontecer. Eu preciso pagar, ter uma remuneração alinhada com prática de mercado ou agressiva, dependendo da nossa escolha e outros elementos. Mas o que a gente tem vivenciado muitas vezes é que quando existe uma comunicação muito clara, qual o caminho que a empresa vai seguir, isso tira ansiedades. Quando tem uma comunicação muito clara, o que a gente espera de cada área, isso tira preocupações. Quando tem uma comunicação muito clara do caminho que o colaborador pode seguir, não pode, ou o caminho que ele está indo, que está errado, que não está, isso ajuda bastante. E você não me perguntou, mas já vou emendar com um exemplo aqui. Fala. Uma conversa que eu tive ontem com o nosso time lá de liderança. A gente estava discutindo. Achei que era com um cara que você almoçou. Eu tive um almoço muito bom também, depois conto para vocês, nosso amigo aqui, Adriano. Foi muito bom também. Foi bom, foi ótimo. Maravilhoso. E a gente estava discutindo, era um comitê de pessoas, né? Prática comum aí na organização. E aí, a gente chegou uma determinada pessoa, numa situação em que o profissional havia sido promovido há pouco tempo, estava muito alinhado em termos de remuneração, né? E estava tudo caminhando mais ou menos bem. Mas tinha ali uma percepção de que o risco de perder essa pessoa era muito grande. E pra gente não fazia sentido, né? E aí nós percebemos que um caminho, e foi testado de um dia para o outro, foi muito rápido, né? Era o líder sentar com essa pessoa e ter uma conversa de engajamento, de futuro, de carreira. Mas sem ser aquela coisa no ar, pé no chão. Ó, espero que aconteça isso, você pode ter esse alcance de escopo e esse caminho pode acontecer. E resolveu. Então, conversa aberta, clara e transparente, do que é bom e do que não é bom também. Eu percebo que é um caminho que ajuda bastante. Isso aí, vamos sem ser aqui também gurus, né? Dar dicas aí para quem está nos assistindo. Eu enfrentei muito isso na minha carreira também. A pessoa vinha e falava, Adriano, eu não sei como dar o feedback para o profissional tal, e não sei o quê. Eu falava, poxa, mas o que tá pegando? Me fala. Aí o gestor falava, não, ele vai para uma reunião, aí ele fica no celular, não presta atenção, e não sei o quê. Eu falei, então tá bom, faz o seguinte, marca uma hora com ele, reserva um lugar fechado, e fala do jeito que você falou para mim e para ele. Assim, É libertador. É libertador. Assim, é libertador. Eu falei, faz isso. Bom, e geralmente dava bom resultado, né? Ô, Ju, e lá na sua empresa, qual é a sua horta para esse engajamento aparecer? Qual o fator, assim, você acha mais importante? Para mim é muito claro, a gente, daí já vou falar antes que o RH tem um papel muito importante nisso, que é o alinhamento de valores. Nem todo mundo vai engajar em todas as empresas. Isso é fato. Então, a gente precisa entender, assim, quais são os meus valores, o que eu realmente acredito, entendo, quero para minha vida, quero para minha rotina. A gente passa muito tempo do nosso dia, a imensa maioria, no local do nosso trabalho, ou se não é no local, a gente tá em casa, mas está trabalhando. Então, aquilo tem que conectar comigo, né? Eu cito um exemplo porque eu trabalhei muito tempo em hospital antes de trabalhar no Grupo Bandeirantes e eu falo lá que eu atendo mais emergência hoje no Grupo Bandeirantes de Comunicação do que eu atendia no hospital, sem sombra de dúvida, porque um avião cai, porque alguém morre, porque acontece alguma coisa e a gente tem que... Então, assim, se para mim não for viável eu trabalhar numa empresa dinâmica, que as coisas podem mudar a qualquer momento, que o planejamento que eu tinha para hoje não vai acontecer e que eu não vou conseguir me conectar com aquela empresa, eu não vou conseguir me conectar com aquele propósito e eu realmente não vou ser vou fazer parte dos 40% que ou vão reclamar, ou vão achar que tá tudo ruim, ou vão achar que a empresa não tá fazendo o suficiente, porque não conecta comigo. Então eu falo que o RH tem um papel importante, porque na hora que a gente busca um profissional, a gente precisa entender primeiro aonde eu tô, né, que empresa eu represento, e depois quem eu tô buscando dentro daquilo que é essencial para o meu negócio. Não dá para dizer que todo mundo conecta com todo mundo, não funciona. Cara, que honra estar aqui, eu tô admirando mais ainda vocês. Eu sou aqui um jovem experiente há mais tempo e é brilhante ver aqui, né, essa galera aí do RH nos honrando. E você aí que está assistindo o Papo de Corredor agora, é papo de corredor mesmo, que a gente está aqui, ó, batendo esse papo, trocando as ideias. Você está curtindo?
compartilha aí agora o nosso videocast, curte, comenta, para esse papo chegar em mais pessoas ainda, que a gente tem certeza que vai ajudar muito aí, principalmente aí vocês da comunidade RH que estão aí acompanhando o iFood Benefícios nas suas redes, no Acrescenta. Então vamos que vamos. E agora eu vou mudar um pouco o tom. E aquela experiência ou aquele projeto que não deu certo, Nath, nessa questão de engajamento, algum para colaborar? Já chegam aí em vocês. Quem nunca, né? Óbvio. Vários, tem que escolher um, né? Boa, mas acho que é um grande processo de experimento, né? Enfim, acho que muito do que a Ju e o Gustavo falaram aqui, de você precisar se conectar de fato através da comunicação, acho que é um elemento super importante. Uma empresa não era o iFood, enfim, antes de vir para cá, há bastante tempo já, numa época em que começou a se falar muito em diversidade de um jeito muito artificial e plastificado, né? Assim, Sim. Vamos fazer porque tem que, assim, não era algo genuíno. Essa empresa entrou na moda, né? Enfim, acho que o que é super errado para um tema tão relevante quanto esse, e precisávamos falar de diversidade. Fato é, e aí conectando de novo com o tema de liderança aqui, se você não tem se aquilo não é verdadeiro, se não tem transparência, se não está realmente conectado com aquilo que se espera da cultura da empresa, o negócio não vai adiante. E foi exatamente o que aconteceu lá, né? Assim, putz, temos que falar porque isso é importante do ponto de vista de marca empregadora, mas não era a realidade, não era o dia a dia. Acho que chegou um momento em que houve até um questionamento de como assim a gente vai parar a empresa inteira por 1 hora para falar sobre isso com um convidado que vinha de fora, assim. Você falou, opa, volta tudo, assim, a gente não vai engajar as pessoas com um discurso que não é verdadeiro, assim. E acho que até muito lição aprendida disso, assim, muitas vezes, acho que a gente como RH, com certeza as pessoas que estão em casa, né, enfim, que são da área, já ouviram, né, alguma demanda que muitas vezes não faz sentido, né? Cara, aquilo não conecta. No final, a RH é uma área na qual todo mundo acha, né, que sabe e tem algum elemento para colaborar e frequentemente tem. Mas eu acho que tem muito do nosso papel aqui de questionar, né? Assim, cara, por quê? Falar de diversidade, que acho que é um pouco do exemplo que eu trouxe, cara. Se a gente consegue, acho que entrar nesse lugar de desafiar, entender os porquês e, acima de tudo, ter essa conexão com a liderança, né? Acho que é uma liderança que realmente está comprometida em passar mensagem, né? E acho que ser sponsor daquilo que precisa ser comunicado é super importante, assim. Então, acho que esse foi um exemplo em que deu muito errado. Até hoje, essa empresa acho que não se encontrou 100% no que deveria em relação a essa prática, porque não era genuíno, assim. Então, esse seria o meu exemplo, assim. Muito bom Mas, ponto. de novo, cara, é um negócio que é experimentar o tempo inteiro, porque cada pessoa recebe a mensagem de uma forma diferente, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa pensar em como abranger a maior parte das pessoas, a gente também precisa entender que as pessoas entendem, né, diferente aquilo que você comunica. Então, também encontrar essa adaptação faz parte desses testes. E aí, Ju, vou usar um termo agora que eu aprendi lá em Cuiabá com os amigos. Esse faleiro aqui. O que você traz de bom para esse faleiro aí? Puxa, nessa pergunta? Me veio uma lembrança que acho que foi um momento que muitos tentaram acertar e muitos erraram, né? Que foi naquele momento em que as empresas se viram numa pandemia e a gente não sabia direito o que fazer. E nós, do grupo, não podíamos nos dar ao luxo de dizer assim, todos vão ficar em casa e trabalhar de casa. A gente precisava ter a boa parte do grupo ali trabalhando presencial e mais do que isso, indo em aeroportos, indo em hospitais e locais de risco, locais né? de risco, enfim. E a gente começou a empacotar ações, né? E com o amadurecimento e do entendimento do impacto da saúde emocional das pessoas, a gente entendeu, e agora é um caminho que a gente segue de forma mais assertiva, que é a individualização desse tipo de ação, né? É a proximidade que a gente está tentando buscar dentro do nosso programa de qualidade de vida, que a gente chama internamente de Band Viva Bem. Ele traz um olhar para o indivíduo. Então, a gente teve que personalizar as ações, a gente teve que trazer coisas que funcionavam para um e não funcionavam para o outro, pessoas que queriam o contato presencial, pessoas que não se sentiam confortável de falar num grupo, enfim.
A gente errou muito, Adriano, até conseguir achar a consciência dos nossos profissionais de que, poxa, a Band é uma empresa que se preocupa com a saúde e o bem-estar dos seus profissionais. Porque a gente estava fazendo, e a gente não conseguia gerar percepção de valor. É como se aquilo fosse ao vento mesmo. Então, imagina, a gente tá falando aí, estamos em 2025, eu tenho talvez 1 ano e pouco que eu digo assim, poxa, agora a gente entrou numa velocidade de cruzeiro e entendeu que esse é o caminho. A gente teve um projeto super legal recentemente que a gente criou a Brigada de Saúde Mental. Então, a gente selecionou pessoas voluntariamente para treinarem para serem nossos socorristas de saúde emocional dentro da empresa. Eles são identificados com um crachá diferente, foram pessoas... Então, enfim, fez o maior sucesso. Hoje a gente sabe quem são os nossos brigadistas. Que legal. E que traz um olhar também de participação, de engajamento. Co-construção, né? Super relevante. Exato, mas a gente demorou para chegar aí. Bom. Foi um caminho longo. Mas bons aprendizados. E você, Gustavão? A gente viveu em um episódio, no ano passado, e que não funcionou. Particularmente... Recente, assim? Recente, muito recente. Manda aí. Lá na companhia, a divisão que eu tô atuando hoje é uma divisão de varejo, de distribuição. Crescemos muito rápido nos últimos anos com a aquisição, a companhia ficou bastante grande. E aí o que aconteceu? Nós começamos a profissionalizar e trazer alguns processos, todas as áreas. E RH não foi diferente. E um deles, parece muito básico, que eu vou dividir aqui, mas não foi na prática e no impacto, foi a área de recrutamento e seleção, Talent Acquisition. Não era tão estruturado, isso acontecia lá nas pontas, como a gente chama de ponta, lá, né, nas equipes que eram empresas familiares, enfim. E aí veio, né, a brilhante ideia. Não, mas espera aí. Agora, uma grande empresa, uma grande organização, vamos montar uma vertical de Talent Acquisition aqui em São Paulo, né? E fazer um recrutamento centralizado. Porque o que a gente queria? Velocidade, vai ser aliar de seleção mais baixo, custo menor, então tem ganho de escala. Mas mais do que isso, né? A gente conseguir reverberar na ponta, marca empregadora, mensagem com o colaborador, que pode ser nosso cliente. Quem né? nunca? Quem nunca? Quem nunca, né? Então, acho que eu não sonhei sozinho com essa história, né? E aí, fizemos essa construção. Interessante que depois de 6 meses, estava claro, não funcionou. Não funcionou. Como bons brasileiros, né? O mercado agro ele é muito relacional. E a gente começou a aprender que a figura do gerente comercial, do líder da loja, ela é muito atuante para ajudar a gente num processo de recrutamento. E a nossa atuação é em empresas pequenas no interior do país, que é onde o nosso negócio acontece. Olha só, eu tenho a nossa divisão de mais de 1.000 colaboradores, 40 aqui em São Paulo. E a gente queria fazer chover os 40 aqui com os 1.000 na ponta, né? Que vivenciam na ponta essa realidade. Não funcionou. A gente teve que desmontar essa estrutura, tomar decisões difíceis de mudar papéis e responsabilidades, até de reduzir algumas posições, foi difícil. E aí, para a nossa equipe de recursos humanos que está lá, nas matrizes, no Brasil como um todo, eles assumiram mais uma responsabilidade, mais um chapeuzinho ali, né? De recrutamento e seleção. Tem resistência? Lógico que tem resistência. Mas está perto do negócio, conhece as pessoas, é muito mais dinâmico. Só que é legal falar que hoje funcionou. Mas imagina só, né? Depois de 6 meses que a gente vai lá num comitê de liderança, defende, pede investimento e vê que não funciona. Porque não engajou, porque não mobilizou. E acho que o meu grande aprendizado tá tudo bem não dá certo. Corrige rápido, né? E volta atrás. E tá funcionando. Por enquanto tá funcionando, tá indo bem. Que bom. Tô morrendo de vontade de fazer uma pergunta para vocês, que tem a ver muito com o nosso papo aqui, o nosso faleiro. E vou começar por você, Gustavo. Tá bom. Porque nós estamos aquecidos pelo almoço de ontem. Tá bom, esse almoço foi bom mesmo. Como vocês engajam as equipes de vocês? Que nessa minha vida nova eu tenho rodado muito esse Brasilzão e eu encontro muitos RHs por aí se queixando para mim, desengajados e etc. Eu sei que não é a realidade de vocês, mas como vocês trabalham o engajamento da equipe, do time de vocês? Primeira coisa, e isso tem a ver com o nosso almoço de ontem, tá? Sim. Muitas vezes a gente ouve, e eu falava também, né? Porque a gente é o RH estratégico. Ou então vamos atuar como RH estratégico. Gente, vocês já ouviram o time de vendas? Nossa, eu sou do comercial estratégico. Não, mas aqui eu sou do finanças estratégico. Eles não precisam provar nada pra ninguém. Por que o RH tem que ficar se provando? Só que a gente tem que sair aqui, ó, onde a gente tá,
de trás das câmeras, do ar-condicionado, ir para onde a estratégia acontece. Entender negócio, falar com as pessoas, tirar o medo. Chega de ser o RH que espalha a roda. Ih, o cara do RH chegou. Que eu ouvi de piadinha assim a vida inteira, e vocês também, né? Me chamem pro happy hour. Quero tomar cerveja com vocês. Que é ali que a coisa vai acontecer, né? Obviamente que é uma fala que tem a ver com o negócio e com as áreas, mas quando eu faço essa provocação pro meu time de recursos humanos, tudo que tem de desculpa, tudo que tem de fragilidade começa a cair por terra. Porque, poxa vida, eu faço parte da organização, eu faço parte desse papel importante. Eu tenho um poder de fala e de mudança onde quer que eu vou. Eu escolhi RH pra isso. Cara, você escolheu RH pra isso? Vai e atua como RH, bicho. Eu fico até inflamado com esse assunto, tá? Mas é muito gostoso, porque quando a gente ocupa esse lugar de protagonismo, que tá aqui, ó, tá vazio. Sobe lá, ocupa esse espaço. Ninguém vai te pedir pra você subir. Hoje até pede um pouco mais de emergência, né? Mas ninguém vai pedir pra você subir. Vai lá e ocupa. Isso deixa o time de RH com um entendimento maior do que faz. Tem funcionado, tem sido bem interessante. Muito bom. E você, Ju, como você engaja aí teu time? Tô pensando em responder e medo de ser cancelada. Ué, Vamos lá, brincadeiras à parte. Eu acho que a minha melhor maneira de engajar é planejamento. E por que eu falei de ser cancelada? Porque parece um pouco old school, né? Quando a gente fala de planejamento, acompanhamento. Mas eu gosto muito de trazer para o meu time, e tem funcionado, a ideia do que a gente tem para fazer esse ano, quem é o responsável por cada um dos projetos, como a gente vai realizar isso, em qual prazo a gente quer entregar isso, que valor isso gera. Eu percebo que quando a gente trabalha muito ao vento, a gente mesmo não percebe tudo que a gente realiza, né? Esse final de ano, no 2024, a gente fez um encerramento do time de RH e eu dei um briefing para a reunião. Falei, o nome da reunião vai ser a reunião das realizações. E eu só quero que vocês digam as coisas que deram certo. Pode ter sido uma melhoria de um processo, qualquer linha que deu certo. Não vamos lamentar o que a gente não fez, mas tinha tanta coisa para contar. E tinha coisa para contar porque a gente começou a falar sobre isso no começo de 24, a ter um cronograma, eu como líder acompanhar isso, empoderar os meus heads para também fazerem isso com os seus times. Então, eu acho que o engajamento no meu time de RH vem muito disso, das pessoas saberem o que elas precisam fazer, como elas têm que fazer aquilo acontecer, e daí parece um olhar de muita supervisão. Eu não vejo dessa forma e acho, posso estar errada, que o time também não me devolve dessa forma. A sensação de realizar, de ver acontecer, de tirar do papel, pelo menos para mim é muito legal, eu gosto de dividir isso com as pessoas. bom, eu não te cancelo não, tá? Porque eu escuto muito isso por aí. E uma das queixas que eu escuto é justamente essa. Bom, meu RH não tem planejamento, eu não sei o que precisa ser feito, a gente não tem feedback, não tem gestão, não tem rotina, não tem blá, 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 então... Rito de gestão, né? isso aí. Eu percebo que tá faltando um pouco esse Não é só olhar. emoção. Porque as pessoas precisam, a gente precisa, né? A gente gosta de entender um pouco mais, de saber o que se espera da gente, de entender se a gente está indo pelo caminho certo ou não, aonde eu preciso melhorar, o que eu acertei que foi muito legal. Se eu gosto disso, eu tenho que entregar isso, né? Como líder, como gestor. Então, para mim, eu entendo que foi uma virada de chave legal com o meu time quando a gente começou a entender dessa forma. Muito bom. Então, antes já de pedir as considerações finais a vocês três, vou te passar aí para você compartilhar conosco e para a galera que está aí nos assistindo como você engaja seu time, Nath. Boa. Esse timaço aí. Ju, não só não te cancelo, como compartilho muito, assim, né, desse elemento que você trouxe como um dos ferramentais para engajamento. Toda vez eu falo isso muito, né? A gente entrevista muito candidato, enfim. Como é que você define a cultura do iFood? Eu sempre defino a partir do nosso modelo de gestão, que nada mais é do que a forma como a gente se planeja. Assim, né? A gente acredita muito em 3 pilares do nosso modelo de gestão. Ele permite que a gente sonhe grande, porque passa por, né? Para sonhar grande, eu preciso planejar para chegar lá. Eu preciso, obviamente, ser diligente com esses rituais.
E ele também, naturalmente, me leva para o resultado, né? Enfim, que aí vai um pouco, né, desse senso de orgulho, realizar, senso de realização que você traz, assim. Então, eu compartilho demais. Para não chover no molhado, né? Enfim, acho que eu acrescentaria isso. Eu não sei nem se é a melhor palavra, mas acho que um pouco da vulnerabilidade, né? Assim, acho que a gente, enquanto líder, normalmente é muito esperado que, né? Putz, você precisa ter todas as respostas. E, cara, a gente não tem, ninguém tem. Assim, não importa quantos anos você tenha de experiência, quanto tempo você faça isso, ninguém tem todas as respostas. Então, acho que trazer o time para jogar junto, né? Assim, fala, cara, não tenho ideia de como a gente vai chegar lá. Mas vamos junto e a gente descobre no caminho e a gente tem aqui o nosso modelo de gestão que nos ajuda, acho que é um pouco do caminho. Perfeito. Bom te ouvir, Nath. Eu falei muito tempo na minha vida que ser líder é ser exemplo. Eu já falava que não é sobre ser perfeito, é sobre ser exemplo. E aí agora tem uma outra variável que eu tenho usado muito de uns 8 anos para cá. Não é sobre ser perfeito, não é só sobre ser exemplo. É principalmente sobre ser humano. Uhum. E é isso que a gente tem visto, né, que engaja muito, né? E ser humano é isso, é não ser perfeito, é ter nossas vulnerabilidades, né? Ter proximidade, que você falou. Então, muito bom. E aí, Nath, quer começar aí com suas considerações finais aí para o nosso público, para os nossos colegas aqui também sobre esse tema, como você se sentiu aí? Que Boa. mensagem final você passa aí? Legal. Muito bom bater esse papo com vocês. Acho que a gente já vinha falando antes até de começar a gravar, no quanto é rico a gente compartilhar a experiência através de contextos e realidades diferentes, né? Acho que a gente está em segmentos aqui que são completamente, né, opostos, cada um com seus desafios, mas no final do dia, até conectando com a sua fala aqui, Adriano, é tudo gente, né? Assim, são pessoas e as pessoas, no geral, elas acho que operam com base, né, nos mesmos parâmetros, embora em contextos diferentes, assim. Então, engajamento é muito amplo quando a gente pensa, né, enquanto recursos humanos. Olha quanta coisa, né, por quanta coisa a gente passou aqui. Então, talvez a minha consideração final, enfim, não vou nem chamar de dica, olhem para isso, né, assim, com a relevância que esse tema tem, porque não é uma coisa só, né, assim, não é... No passado, muita gente, aliás, até hoje em dia, né, você fala, as pessoas confundem muito engajamento com retenção, que é uma palavra horrorosa, inclusive, né, preciso reter, vamos acorrentar as pessoas aqui. Você não vai querer pessoas acorrentadas dentro da sua organização, né? Então, como é que você usa do ferramental que a gente tem em People para fazer com que esse engajamento aconteça, assim? Acho que essa seria meus 5 centavos finais aqui. Muito bom, amiga. 5 centavos de dólar, né? E você, Ju? Eu queria deixar aqui uma consideração com relação ao como, né? A gente tem tantas dúvidas de como fazer as coisas, e como a Nath falou, engajar as pessoas não tem um único como, mas se a gente precisar dar um primeiro passo, entender quais os compromissos a gente quer assumir em conjunto. É uma via de mão dupla, o engajamento não vem só do profissional, a empresa também tem que estar engajada para fazer aquilo acontecer. Então, quais os compromissos a gente, como RH, como empresa, assume com você, divide com você, compartilha com você no dia a dia e tem o seu retorno ou não, mas tem claro como isso acontece. Então, se eu tiver que começar e a gente não sabe responder, né? Quais são os compromissos que a empresa tem assumidos perante as suas pessoas? É difícil responder essa pergunta, mas para mim é o primeiro passo. Boa. Muito bom. Gustavo, manda. Tô pensando aqui, ó. Nosso papel como recursos humanos, como líderes, é de extrema relevância e de grande responsabilidade. Isso é muito sério, né? Uma escolha nossa. E isso é muito sério. E antes da gente ser líder, da gente atuar como RH, somos seres humanos. E somos funcionários, colaboradores, enfim, né? Tentando simplificar ao máximo, eu sei que não é a ideia simplificar aqui o tema, mas eu comecei a refletir o seguinte: quais foram as vezes que eu me senti altamente engajado, ou que eu me sinto hoje engajado, e quais são os movimentos chaves, ou o que aconteceu para que eu pudesse chegar nesse estado? Primeiro, isso não é todo dia, né? É normal, a gente é gente, né? Mas o que me trouxe para estar engajado hoje no meu compromisso, na minha função, na minha área, na organização que eu estou atuando? Meu convite hoje para quem está acompanhando a gente, para nós aqui, né, é que diante do papel que nós temos de grande responsabilidade como líderes e como recursos humanos, o que engaja cada um de nós?
Uma vez eu fiz uma formação de comunicação não violenta, foi incrível. E algo que eu me recordo muito foi o seguinte: o primeiro passo para você alcançar aquilo que você deseja é você falar. Fala o que você quer. Leva a tua expectativa. Ela pode ser cumprida, como pode não ser, tá tudo bem. Mas se a gente tem um papel aqui de promover esse engajamento através de outras pessoas, eu tenho que estar bem primeiro, né? E é super difícil toda hora. Mas esse é o meu convite. Olhar para nós mesmos, entender o que me motiva, o que me conecta, o que me engaja, qual que é o meu compromisso, o que dá liga. E aí sim eu consegui desempenhar minha função. Muito bem, eu sou muito grato aí a vocês três, né, pela oportunidade de aprender com vocês. Vocês falavam, né, não concordamos com uma coisa, você falou coisas aqui que me trouxe um insight, você agora. E isso que é a beleza aqui desse papo, né, que a gente tinha até um roteiro, mas a gente não segue os roteiros, né, porque a gente também é gente, a gente se conectou aqui e vocês estiveram presentes, né, engajados aqui nesse papo. Então, agradecer aí a galera do iFood Benefícios, na figura aqui da Nath, que, poxa, me cedeu esse lugar aqui com muita honra. Com certeza. É Nath, é Ju, é Gustavão, porque a gente se sentiu aqui, né, na sala de casa de verdade. E você aí que está seguindo aí o nosso videocast, está acompanhando o Papo de Corredor, vai o nosso agradecimento maior por estar aqui conosco, ou ao vivo, ou vendo esse episódio depois. E espero que você esteja curtindo, que comente aí, que compartilhe para a sua rede, para esse papo chegar em mais pessoas ainda, que a gente acredita que tem aí algo muito legal para contribuir com vocês, para a gestão de vocês, para a carreira de vocês. Então é só seguir aí a iFood Benefícios nas nossas redes e também no nosso Acrescenta, que é a grande plataforma de conteúdo, tá bom? Então, agradecimento especial em nome aqui da iFood Benefícios, dos colegas, a você que está aí conosco agora, tá bom? Valeu, pessoal! When the scent of her lingers and temptation strong, cold, cold heart